Olá, para você que está desperto, para você que está despertando. Diversas vezes eu tenho falado nos meus vídeos sobre os ismos, mas nunca falei especificamente sobre isso, né? As ideologias e as crenças. Existe um ditado que diz: morre o Criador, vegeta a criatura. O que significa isso? Quando o Criador deixa de existir, a criatura já não consegue mais pensar por conta própria. Quando os seus seguidores não compreendem os seus ensinamentos, é que são criados grupos ideológicos e de crenças, né, em torno daquilo que ele ensinou. Se não fosse assim, não haveria necessidade de existir cristianismo, por exemplo. Por que existe o cristianismo? Porque os ensinamentos do Cristo não foram compreendidos pela grande maioria. Então existe a necessidade de se apegar num conjunto de ideias, porque é isso que é uma ideologia, um conjunto de ideias ainda criada em torno de uma ideia central, de uma ideia original, na maioria das vezes uma ideia pura, né? Um ensinamento puro, como foi no caso de Jesus, como foi no caso do Cristo. E algumas pessoas, pouquíssimas pessoas, conseguem realmente compreender os seus ensinamentos, e o que é mais interessante, quando a pessoa compreende os ensinamentos, ela já não precisa mais se autoproclamar cristã, ou seja, qualquer ideologia que seja, mesmo o budismo. O budismo existe porque os seguidores não compreendem os ensinamentos de Buda em si mesmos. Este é o grande problema das ideologias. E a ideologia, como disse tantas vezes, né, a crença em si, é uma ferramenta de manipulação pura e simples, e não interessa se é de esquerda ou se é de direita. A própria ideologia em si, ela serve somente aos interesses dos poderosos e ricos, materialmente falando, porque ela separa. Na medida em que ela separa as pessoas, ela só serve a interesses de pessoas que estão um pouco mais acima na pirâmide social. Não há necessidade de ismos quando você começa a compreender, né? Pense, o que significa humanismo? Pense comigo por um momento. Você se proclama humanista, mas você não precisa ser humanista, você só precisa ser humano, ser natural, ser a sua essência, você só precisa ser. Percebe o contrassenso de proclamar-se humanista? Não pode existir humanismo. Só existe humanismo porque as pessoas não compreendem a si mesmas. Os humanos que são. Se elas compreendessem o seu nível de humanidade, compreenderiam o nível de humanidade de todos os outros. E não precisaria existir humanismo. O próprio capitalismo, vamos falar do livre mercado. O livre mercado não tem problema nenhum intrinsecamente. Se ele fosse professado e utilizado por pessoas conscientes de si mesmas, pessoas que compreendem a si mesmas e ao próximo, ele não teria problema nenhum. O sistema de trocas não tem problema nenhum em si. Como disse Adam Smith, a mão invisível do mercado funcionaria perfeitamente nas mãos de pessoas conscientes. O comunismo, como nós vimos aí no último século na Rússia, não teve nada a ver, quase praticamente nada a ver com a ideia original de Marx, né? Marxismo também é uma coisa que não faz jus, porque ou você compreende a ideia original do criador, daquele que criou a ideia, o ensinamento, ou você não compreende. Quando você compreende, você não precisa mais se autoproclamar nada disso, nem budista, nem cristão, e na realidade você precisa ser búdico, você precisa ser crístico, você precisa ser acima de tudo. A espiritualismo agora está muito em voga falar-se de espiritualismo. Espiritualismo é um grande veneno se nós formos ver a fundo, porque você começa a somar
ideologias para si mesmo em torno dessa ideia de espiritualismo. Você é um espírito. Você não precisa ser espiritualista da mesma forma que não precisa ser humanista. Você só precisa ser espírito. Você só precisa ser humano. Então, quando você começa a compreender esse sentido dos ismos, você começa a perceber que não há necessidade de ismo. O que há necessidade é de compreensão. E, acima de tudo, compreensão de si mesmo. Quando você compreende a si mesmo, você compreende os outros e tudo que acontece lá fora. Ou seja, conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. É um ensinamento antiguíssimo que já está à nossa disposição e a gente não usa. E a ideologia, como ferramenta de manipulação, ela te torna cego. Quando você está na esquerda, você não percebe mais nada a respeito das nuances da direita. Quando você está na direita, você não percebe mais nada. Se fala em socialismo, por exemplo, um direitista se arrepia. E não há necessidade nenhuma de socialismo quando você compreende a si mesmo. Porque quando você compreende a si mesmo, empatia e compaixão nascem espontaneamente. A compreensão do próximo, como tenho dito, tudo isso nasce espontaneamente. Então não há necessidade nenhuma de socialismo, não há necessidade de capitalismo, não há necessidade de anarquismo, não há necessidade nenhuma de humanismo, espiritualismo, nada disso. O que há necessidade é de autoconhecimento, de compreensão de si mesmo e dos processos da sua mente, os seus desejos, os seus fracassos, as suas frustrações, os seus medos. Tudo isso tem que ser conhecido, o processo da sua mente. Quando você compreende a si mesmo, você compreende o próximo e, repito, o amor, a compaixão, a empatia nascem espontaneamente porque, enfim, você compreendeu. Por causa da falta de autoconhecimento é que o mundo está cheio de ideologias que separam e você não é separado de nada. Você é uno com tudo o que há, com a natureza, com o próximo, mas há muita coisa para cavar aí para você realmente compreender o que isso significa. E enquanto o homem não se conhecer, os ismos proliferarão como epidemias, como nós temos visto, inclusive, as ideologias de raça. Pense, não existe consciência de raça, existe consciência. Que tipo de divisão é essa? Mesmo as ideologias de gênero que existem hoje, é óbvio que tudo isso é necessário para chegar numa compreensão maior. É através do errado que nós compreendemos o certo, digamos assim, o certo no sentido daquilo que faz bem para mim e para toda a humanidade. Só nesse sentido, porque certo e errado já foi estabelecido que não existem realmente. Existe aquilo que faz bem para mim e para todos. Bem, que traz felicidade. É isso. Não se trata de moral. A moral é muito humana e também ideológica, como uma forma, uma ferramenta de manipulação. Não é de moral que estou falando de consciência. Estou falando do bem consciente. E quando isso acontece, não há mais necessidade de ideologia nenhuma. A ideologia é vazia. A ideologia e a crença, que são a mesma coisa, são uma substituição da verdade. São um produto falsificado. Por que você quer o produto falsificado se você tem a verdade diante de você o tempo todo? Só que você não enxerga porque você tem a sua crença, tem a sua ideologia particular que não te permite ver o todo. É como se você pegasse o universo, colocasse aqui nos punhos fechados, todo esse universo que está aí fora, e tentasse ver o mundo através desse punho fechado, dos punhos fechados. É impossível e desnecessário. É como um avestruz que enterra a cabeça na areia, na terra, quando sente perigo. Não tem utilidade nenhuma. O perigo vai vir igual. A verdade está ali.
Não adianta você enterrar a cabeça na terra. Não adianta você enterrar a cabeça nas ideologias e nas crenças. É mais do que hora de tirar a cabeça da terra e olhar o mundo de frente, olhar a verdade de frente, sem crenças, sem ideologias, limpinho de tudo isso. E era isso. Se você gostou, curta e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar aí o sininho para receber as notificações e as novidades diárias e compartilhar os vídeos com seus amigos e divulgar com aqueles que você gosta. Um grande abraço e até a próxima.